Fala galera do Nuvens de Valores, domingo 28 de maio de 2023. Nesse vídeo vamos trazer para vocês Cogna, Aeris, Cielo e Lupatec, uma análise um pouco mais rápida, apenas para atualizarmos alguns pontos, porque amanhã já se inicia uma nova semana, mas é importante estudar também a movimentação que tivemos nessa semana aí do dia 26 de maio de 2023. Sem mais delongas, começando aqui com Cogna. Cogna teve uma forte valorização, valorizou 10,84% semana passada. E o que temos? Fechamos aqui nos R$ 2,76, uma linha importante que a gente traçou aqui de resistência para vocês no vídeo que fizemos na terça-feira. Aparentemente aqui, pelo que temos no nosso gráfico, o ativo foi buscar o ponto que a gente tinha desenhado aqui para vocês. Percebam aqui, deixou um pavio exatamente nessa região aqui de resistência, que vem servindo de resistência a alguns candles já. Percebam, tocando aqui próximo dessa região, já a quarta vez que o ativo aqui da Cogna semanal vem buscar aqui essa região de resistência. E o que temos? Conforme a gente conversou também, era interessante, pelo menos aqui um fechamento acima dessa linha laranja, que é a nossa exponencial de 80, que seria a próxima média importante aqui do nosso canal, e aqui o semanal da Cogna, fechamento dentro das nuvens de Ichimoku, recuperando aqui um viés mais neutro no semanal. Lembrando sempre, as nuvens, fechamento acima das nuvens, a gente pode compreender como um viés, uma probabilidade de uma tendência mais altista. Fechamento abaixo das nuvens, segundo as nuvens, seria um movimento mais aqui para queda. A gente ainda tem uma nuvem futura vermelha, ou seja, indicando uma direção ainda de preço de probabilidade mais baixista. O interessante é Cogna continuar aqui renovando seus topos, mas a gente observar essa nuvem verde aqui futura começar a ser desenhada aqui no nosso gráfico semanal. A nossa Chico Span, a nossa linha de atraso aqui do Ichimoku, essa linha azul, percebam, ela já cortou o preço aqui. Muitos traders de Ichimoku utilizam essa linha como filtro. Aqui quando corta acima do preço, um momento mais comprador, mas é interessante também quando ela corta também a nuvem, mas pelo menos aqui a gente já cortou o preço e aqui a gente também fica atento que um cruzamento de média verde-limão com média vinho. Percebam que a gente tem aqui a média verde-limão e a média vinho, as duas estão nos R$ 2,30. Então a gente não teve ainda um cruzamento de médias, mas é interessante que a gente começa a ver o ativo da Cogna aqui desde a semana de 8 de maio de 23. A gente teve um fechamento acima da média vinho, que essa média aqui é de 26 do Ichimoku, a nossa Kijun, a média mais importante aqui do nosso canal. A gente gosta sempre de ver os ativos no mínimo trabalhando acima dessa média, mas teria sido mais interessante também um fechamento aqui acima das nuvens. A gente chama muito atenção, percebam aqui esse candle de 31 de outubro de 22, ele deixou um pavio exatamente na borda superior e o ativo depois começou aqui perder a sua tração de movimento altista, pelo menos aqui do curto prazo no semanal da Cogna. Muita atenção, a gente não quer ver acontecer novamente esse tipo de movimento aqui na Cogna. Muito importante a gente não perder a mínima dessa semana do 22 de maio, ou seja, perdeu os R$ 2,50. Por quê? Porque as nuvens também muitas vezes podem servir como uma região de resistência do preço. A nuvem pode, ora, ser resistência, ora, pode que ser suporte. Trazendo rapidamente os demais indicadores aqui do nosso canal, a gente permanece com o DMI verde acima do vermelho, ou seja, um cruzamento de DMI. Percebam como a DX começa aqui a ganhar velocidade. Quem sabe nessa próxima semana a gente não faz aqui um fechamento semanal interessante, bacana, e vendo também cruzar essa linha preta, que seria um nível de 20, para a gente começar a compreender que pode existir uma tendência realmente já no semanal para um momento, um viés mais de compra do que de venda. E para fechar, nosso Money Flow Index, aqui a gente observa ele azul, ou seja, indicando acima do nível de 50. Percebam que também ele rompeu o topo anterior, ou seja, a gente vê aqui um fluxo comprador, ou seja, o fluxo acompanhando o preço, pelo menos aqui pelo nosso indicador. Sem muito o que falar, interessante a gente não perder a mínima, e aqui o interessante renovar a máxima para a gente começar a trabalhar acima dessa região de resistência que eu desenho aqui para a gente no nosso gráfico. Para quem gosta do nosso canal, agradeço sempre quem deixa o like, se inscrevam, acompanhem nosso canal, porque a ideia é vocês começarem a olhar um gráfico também com outro olhar, com as nuvens de Ichimoku, com médias, para sempre buscar um ponto gráfico interessante para fazer uma entrada. E lembrando sempre que não é recomendação de compra ou venda de ativo. Continuando aqui com a Aeris. A Aeris essa semana teve uma movimentação aqui bem importante também do ativo, porque enquanto a Cogna teve uma alta de mais de 10%, 10,84%, tivemos uma Aeris
aqui o que? Trabalhando com uma queda de 7,36%. No entanto, o que a gente observa aqui no gráfico semanal da Aeris, a gente permanece, é verdade, com uma nuvem futura vermelha, permanecemos abaixo das nuvens, mas a gente vem aqui trazendo para vocês desde a semana de 24 de abril de 23, percebam como a gente fez o fechamento acima da média vinho, a gente chegou aqui a ensaiar, perder a média vinho, mas a gente começou aqui a renovar os topos. A gente teve uma queda muito importante, é claro, aqui ninguém gosta de ver o seu ativo perdendo aqui mais de 7,36% na semana, mas é verdade que a gente continua aqui, olha só, com cruzamento de compra, e a gente continua trabalhando também com o preço acima das duas médias. Apenas chamo a atenção que a nossa Chico Span, aqui a nossa linha de o preço atrasado 26 períodos aqui no tempo, é interessante quando a gente vê também essa linha cortando o preço, e a gente ainda não cortou aqui no nosso semanal da Aeris. Quem sabe a próxima semana aqui, fechando no positivo, ou até renovando aqui uma máxima, a gente vê essa linha finalmente aqui da Aeris cortando o preço, que é interessante, muitos traders utilizam essa linha como um filtro de operação de entrada ou até mesmo de saída. Os demais indicadores, a gente permanece com o DMI positivo, aqui é verdade que ele começa aqui a ensaiar perdendo velocidade, aqui perdendo força, e um ADX apontando ainda para baixo, ou seja, a gente não teria ainda um movimento de tendência aqui, pelo menos pelo nosso semanal, mas aqui a gente observa que o ativo tem tentado ensaiar alguma coisa aqui. A gente ainda não vê um movimento muito robusto, explosivo, mas enquanto a gente ainda permanecer aqui trabalhando acima, principalmente das duas médias de Shimoku e aqui acima principalmente da média vinho, dá para acreditar, quem sabe, do ativo continuar trabalhando ou numa região mais lateralizada. Percebam, quando a gente tem uma Chico Span entrando dentro do preço, a gente pode também entender como um viés mais lateral aqui do ativo. Mas enquanto a gente não perde essas duas médias, dá para acreditar ainda em algum movimento, seja para o lado ou para cima. Mas é importante não perder essas duas médias. Trazendo para vocês, essa semana a gente teria uma média verde-limão no R$ 1,42 e a média lenta estaria no R$ 1,35, ou seja, R$ 1,30. Para quem está de fora, muitas vezes essa média também pode servir como essas médias podem servir como uma região de suporte, pode também ser uma região de entrada, mas lembrando sempre, gerenciar o risco, é importante sempre trabalhar com a ideia que a operação pode caminhar para cima como pode caminhar para baixo. A gente não tem certeza de nada, por isso que é importante ter muita prudência nas operações que vocês realizarem na Bolsa de Valores. Trazendo rapidamente gráfico diário, nem ia trazer o gráfico diário, na verdade, mas percebam que a gente também aqui não ganhou as duas médias de 200. Ó, percebam, as duas médias amarelas. Esse candle aqui de 16 de maio, ele chegou com uma máxima de R$ 1,69 e a nossa aritmética estava aqui na região do 1,69,8, ou seja, a gente estaria entre R$ 1,70 e R$ 1,69. Percebam que a partir do momento que ela chega próxima, ela começa a perder aqui velocidade. E o nosso gráfico diário, aqui a nossa média vinho tentando servir como uma região aqui de suporte, assim como pode ser uma região para encerrar a operação, ela renovando as mínimas aqui, ou então também pode ser uma oportunidade de entrada para quem está de fora, tá? Não é recomendação, apenas trazendo rapidamente alguns pontos importantes para vocês observarem no gráfico. Olha só o nosso ADX, a partir do momento que a gente quase toca, na verdade toca, né? A média aritmética de 200. O nosso ADX perdendo velocidade aqui já estava um pouco esticado acima do nível de 40 aqui, poderia exigir um pouco mais de atenção, né? Olha só, também temos nosso Money Flow Index perdendo o nível de 50, ou seja, já virando para um viés de momento aqui mais vendedor no nosso indicador de fluxo de dinheiro. Atenção no gráfico diário, mas o semanal ainda, para quem está dentro da operação, para quem pegou aqui próximo do fundo, dá para fazer o gerenciamento, dá para acreditar. A gente tem o nosso Money Flow Index aqui no gráfico semanal, percebo, está acima do nível de 50. É verdade que o FR apontou para baixo, mas o nosso Money Flow Index aqui continua firme acima do nível de 50. Sempre que ele cruzar abaixo do nível de 50, ele vai ficar aqui vermelho, para ficar mais fácil de vocês visualizarem e acompanharem aqui com a gente. Então, muita atenção, a gente também tem uma aritmética aqui de 50, chegando próxima do preço, mas ela estaria aqui ainda na região do R$ 1,81, tá? Vamos ver se o ativo vai tentar desenhar uma região de suporte aqui, retomando R$ 1,42, essa semana seria a média de 9 aqui do Shimoku, e a média de 26, R$ 1,30, R$ 1,31. Importante, de preferência, não perder essas médias, porque aí realmente não tem como saber, tá? Fica mais difícil de acreditar na retomada da alta aí do ativo que ele tem feito nas últimas semanas. Para quem gostou da nossa análise, uma análise um pouco mais rápida, final de domingo, não sei quando eu vou trazer outro vídeo aqui para vocês, essa semana vai ser um pouco corrida, mas deixem seu like, estudem junto com a gente, se inscrevam
em nosso canal. Continuando aqui nosso vídeo, vamos trazer agora para vocês Cielo, que teve uma forte movimentação, uma queda de 10,02%, e o que temos aqui trazendo rapidamente Cielo. Eu tinha feito o vídeo dela, acho que foi na quarta ou na quinta-feira, a gente conversou sobre o OBV, que nos estava com uma cara realmente, foi no terça ou na quarta-feira que eu fiz, para quem é inscrito no nosso canal e acompanhou a nossa análise, não estava muito convincente que realmente o ativo poderia fazer algum tipo de rompimento, estava com uma ideia mais de um viés assim, mais lateral, e realmente foi o que aconteceu ao longo da semana. O que temos aqui no nosso gráfico semanal? Percebam, a gente tem aqui uma média exponencial de 200, para tirar essas linhas aqui para vocês enxergarem melhor. A gente tem essa exponencial de 200 na linha amarela, perceba o preço aqui rondando, tá? Para cima, para baixo, ele não consegue romper para cima, fez um fundo aqui na aritmética de 200, a aritmética de 200 no momento estaria aqui na região dos R$ 4,12, um fundo aqui próximo de meados de dezembro, e o ativo engatou para cima novamente para tentar fazer esse rompimento, mas não conseguiu. O que temos aqui? O gráfico com as nuvens de Shimoku, a gente voltou a fechar aqui dentro das nuvens, não foi um fechamento interessante, por quê? Perdemos a exponencial de 200, perdemos a média verde-limão, a Tenkan de 9 períodos do Shimoku, a média vinho, que é a média mais importante aqui que a gente gosta de estudar no nosso canal, a média lenta do Shimoku, e também fizemos aqui um fechamento nos R$ 4,85, e a aritmética aqui de 200, desculpa, a aritmética de 50, essa preta pontilhada, estaria nos R$ 4,87. Então a gente fechou também abaixo da aritmética de 50, que não foi um fechamento interessante, tá? Fechamento novamente dentro das nuvens, a gente recupera um viés mais neutro aqui, sem tendência definida, segundo as nuvens de Shimoku. Muitas vezes as nuvens podem servir como uma região aqui de suporte. O ideal é a gente não renovar aqui essa mínima que a gente fez de R$ 4,82, mas fechamos muito próximo da média aqui no fechamento semanal, foi muito próximo da mínima, tá? Muita atenção, pode ser que ele renove a mínima e quem sabe vem buscar novamente um suporte, ó. Percebam, essa linha preta é exponencial de 50. Pode, quem sabe, tentar buscar um suporte aqui nos R$ 4,70. Não é certeza, se eu tivesse certeza eu colocaria todo o meu dinheiro na Bolsa de Valores em todas as operações, não faço recomendação, é apenas trazendo a movimentação do preço com indicadores e médias, tá? Muitas vezes o ativo, percebam aqui, olha só, ele fez suporte na exponencial de 50 e depois ele veio buscar aqui novamente a média, mas não quer dizer que ele vai buscar a média e fazer suporte. Ele pode perder a exponencial de 50 e buscar, por exemplo, a exponencial de 80 ou até mesmo a aritmética de 200 novamente. Mas aqui a nossa leitura do que estava com o momento mais lateralizado, realmente ela acabou se cumprindo. Atenção aqui também, olha só, o nosso ADX está abaixo do nível de 20 no semanal, permanece abaixo do nível de 20 desde a semana de 30 de janeiro de 2023, indicando aqui, reforçando uma ideia de um momento mais lateral aqui da Cielo. Só atenção que a gente vê aqui que quase está fazendo novamente um cruzamento de DMI negativo com positivo, por mais que a gente não tenha uma tendência definida pelo DMI, é interessante sempre o positivo estar acima do negativo. Aqui no nosso gráfico também, nossos indicadores, o Money Flow Index é ainda acima do nível de 50, nível de 61, e o nosso, está no nível de 51, e o nosso FR já está no nível de 48 aqui. Muita atenção, pode ser que ele perde esse fundo aqui, por exemplo, da semana de 3 de abril de 23. A gente tem, é interessante observar sempre o movimento aqui do FR, mas também uma ideia aqui um pouco mais lateral. Aqui a gente percebe, ele tenta para cima, não consegue, vai para baixo, está aqui meio que sem uma tendência também definida, o próprio FR refletindo o preço. Muita atenção, vamos ver, ficar na ansiedade do que vai acontecer com a Cielo na próxima semana. O ideal, trazendo aqui o cenário ideal que a gente gostaria, no mínimo, recuperar a nuvem de Shimoku. E a nuvem de Shimoku está com uma borda para a semana que vem, essa semana que se inicia amanhã, temos a borda nos R$ 4,90, então interessante, no mínimo um fechamento acima dos R$ 4,90, e a nossa média lenta estaria aqui nos mais ou menos os R$ 4,96, tá? Interessante, fechamento acima das nuvens, fechamento acima da média vinho, quem sabe a gente pode tentar aqui novamente desenhar uma ideia de um suporte, tá? Mas é o tal negócio,
e é suporte e resistência até que não rompe. Então, sempre tendo muita prudência nas operações de vocês. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrevam em nosso canal, estudem junto com a gente, porque a ideia do nosso canal é um caráter educacional, não é recomendação de compra ou venda de ativo. E para fechar nosso vídeo, trazendo rapidamente aqui a última análise do vídeo, a Lupatec, uma ação que a gente sempre tenta trazer aqui para vocês. Lupatec, essa semana queda de 4,35%, fechamos nos R$ 3,08. E o que temos aqui na Lupatec? Vamos repetir o que estamos já falando para vocês há algumas semanas. E olho na aritmética de 200 aqui no nosso gráfico semanal. Por quê? Aqui, em julho de 22, perdemos a aritmética de 200, mas tentou aqui fazer uma região de suporte e o ativo recuperou aqui seu preço. Aqui novamente, em novembro e outubro de 2022, perdemos essa linha pontilhada, que é a média aritmética de 200, perdemos e voltamos novamente, aqui o preço se recuperou. Mas até o momento, a gente perdeu novamente a aritmética de 200 e aqui, até o momento, a gente não voltou a fechar acima da nossa aritmética de 200. A aritmética de 200 estaria aqui nos R$ 3,72. Seria interessante a gente voltar aqui a trabalhar acima dessa aritmética de 200. É uma média mais pensando no longo prazo, no semanal 200, né? Aritmética de 200. Mas, olha só, muita atenção, porque até o momento o ativo não mostrou aqui reação compradora nas últimas semanas. Trazendo para vocês nossos demais indicadores, nosso DMI negativo já cruzou aqui o cruzamento DMI negativo, indicando uma direção de movimento, uma probabilidade, né, mais baixista que altista. É interessante quando a gente vê novamente o nosso DMI positivo acima do negativo, e também aqui nossos demais indicadores, trazendo para vocês o nosso Money Flow Index já perdeu o nível de 50 aqui trabalhando, apontando para baixo. Percebam como ele está aqui vermelho, né? Essa região vermelha. E o nosso IFR também abaixo do nível de 50. Estamos no nível de 40 ainda, ou seja, teria espaço para a gente continuar aqui o ativo, o seu movimento baixista. Não estaríamos ainda numa região de sobrevenda. Muita atenção, não é recomendação, mas o que a gente quer ver aqui, a Lupatec, aqui recuperando a aritmética de 200, R$ 3,72 seriam essa semana que se encerrou. Provavelmente a semana que vem pode ser que ela esteja um centavo, dois para cima ou para baixo. E ainda temos a nossa média verde-limão, que a gente já perdeu algumas semanas, é a nossa média mais rápida aqui do canal, nos R$ 3,59 essa semana. Interessante, pelo menos a gente recuperar essa média, uma média mais de momento, mas aqui no nosso gráfico semanal a gente estaria no momento abaixo de todas as médias, ou seja, apontando aqui no semanal para baixo. Muita atenção, é importante sempre gerenciar o risco de vocês, operem com responsabilidade, não é recomendação. Convido vocês a continuar acompanhando nossos vídeos para estudarmos juntos. Forte abraço e bons investimentos!